patíbulo da cruz sobre os seus ombros. Naquela época não se colocava a cruz inteira, porque era extremamente pesada, chegava a mais de 200 quilos de madeira. Então colocava o patíbulo, que era a haste principal, e a pessoa colocava sobre os ombros, como se fosse uma canga, e ia levando. A Bíblia não diz que Jesus caiu, mas nós por inferência entendemos. E lá na via da crucificação tem os pontos onde dizem que ele caiu, que ele foi parando. Eu acredito que ele tenha tombado, porque não tinha força. Ele não jantou à noite, ele não tomou café da manhã, ele perdeu 3 litros de sangue, ele está sentindo dores. No meio do caminho as pessoas vão olhando ao longe. Jesus não aguenta carregar aquilo porque está pesado. Então um soldado romano, para humilhar Jesus, olha no meio da multidão e procura um que não seja parecido com Jesus, ou seja, alguém que não pareça ser judeu. E tinha um lá. Aí pegam aquele homem e dizem para ele: você vai ajudar Jesus a levar a cruz. O tal que vem da África, um moço que se converteu ao judaísmo por causa de Salomão, e é ele quem ajuda Jesus a carregar a cruz. Jesus está mandando um recado para nós: olha, vai ter sempre um sirineu para te ajudar no meio do caminho. Estamos no alto do Gólgota agora. Consegue ficar comigo um minutinho aqui? Já vou terminar. Aqui amando. O patíbulo encontra a haste. A haste e o patíbulo formam a cruz. A cruz era preparada 5 dias antes. A cruz tinha o tamanho do crucificado. Como Jesus foi julgado na noite anterior, aquela cruz não era dele. Como a cruz não era dele, a cruz não tinha o tamanho dele. Por isso que o salmista disse: esticaram o meu Senhor. Pregaram uma mão, a primeira mão deu certo. Eles preparavam a cruz e faziam um buraco para facilitar a entrada do prego antes. Sabiam onde marcar, onde crucificar. O primeiro braço deu certo, o segundo não dava, porque a cruz era maior do que ele. Então puxaram ele. Por isso tiveram que amarrar os seus braços, porque estava tão retesado que quando fosse colocado de pé poderia rasgar e ele tombar. Pregaram as 2 mãos, mas os pés, a tortura é maior. Pregaram os 2 pés com 2 pregos, um para segurar o primeiro pé e o outro para prender um pé sobre o outro pé. A crucificação não era de maneira ereta. Ela dava uma guinada de 45 graus para que a pessoa tivesse desconforto. Jesus ficou assim, de lado, assim. Tente ficar assim por um minuto. Lendo uma vez sobre a crucificação, eu descobri que se Jesus ficasse, pastor Abner, naquela posição por 15 minutos, ele morreria. Porque dada a posição que ele estava, o corpo pende para frente, os omoplatas comprimem o pulmão e ele não consegue respirar. Em 15 minutos era o suficiente para Jesus estar morto, asfixiado. Mas ele não morre asfixiado, ele prolonga por 3 horas a morte dele. Ele mesmo prolonga. Sabia disso? Pergunte como. Ele segurava no prego e arrastava o peso do corpo para trás para poder respirar. Por quê, pastor? Porque ele sabia que todo sacrifício perfeito não pode ser de carne sufocada. O sacrifício perfeito tem que ser de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Ele estava proibido de morrer asfixiado. Então ele fica nessa sabatina de 3 horas. O inferno está em polvorosa. Chega um momento que colocam 2 homens ao lado dele na cruz. O que está de um lado é tomado pelo diabo, porque olha para ele e diz assim: você não é o tal Cristo? Desce da cruz e tira a gente também. Isso doeu mais que os pregos, isso doeu mais que os chicotes, porque ele estava morrendo por aquele infeliz. E o infeliz tomado pelo diabo estava rindo dele, duvidando dele. Isso doeu mais que qualquer coisa. Mas Deus não deixou o jogo desequilibrado. O diabo pegou um, o Espírito Santo pegou o outro. O outro ergueu a cabeça para falar com o outro que estava lá, teve que esticar, porque Jesus está no meio e diz assim: ô amigo, eu e você estamos aqui porque a gente merece. Esse homem não merece estar aqui. E nisso ele olha e vê em cima da cabeça de Jesus uma placa escrita em 3 idiomas: Rei dos Judeus.
E aquele bandido teve a sensibilidade de ler rei. Então ele diz assim: o rei, lembra-te de mim. Rei, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus ficou feliz, porque uma alma salva vale mais que o mundo todo. Então ele grita: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Deixa eu acelerar. Ah, meu Deus, ele está ali, pendurado na cruz. Lembra que eu disse que eu amo ele como homem? Eu amo ele como homem, porque como homem ele olhou para o céu e de repente ele viu o Pai olhando para ele. E antes que ele pudesse gritar socorro, Deus fechou a janela. E quando Deus fechou a janela, ele sentiu o que eu sinto quando Deus se cala. Quando a gente ora e ele não responde. Quando você bate a porta e a porta não se abre. E ele, para não escandalizar os poucos que estavam ali, ele ora num idioma extinto. Ele ora em aramaico e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E quem está aqui embaixo diz: ele está chamando para o Elias. O Elias vai descer aí para pegar ele. Não era isso. Um anjo foi até o céu e falou: Deus Pai, o senhor viu o que ele está falando? Ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Você sabe por que Deus fechou o céu e parou de olhar para ele? Qual pai suporta ver o filho ser flagelado? Se Deus olhasse para Jesus por mais alguns segundos, não tínhamos salvação. Deus teria descido do céu, agarrado Jesus da cruz e destruído a raça humana. Por isso que a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Jesus então, antes de ir embora, resolve liquidar a dívida da terra. Ele olha para o céu, viu o céu fechado. Bom, se o céu está fechado, só tem um lugar para olhar, é para frente. Ele olhou para frente, as pessoas que ele multiplicou o pão, alimentou, curou, ressuscitou, estavam ali, mas não podiam ajudar. Então Jesus entende que quando às vezes o céu se fecha, aqui na frente não tem ninguém mais para ficar do nosso lado, só tem uma coisa a fazer: é entender que acabou. Então ele abaixa a cabeça, olha para baixo, símbolo de derrota. Mas quando ele olha para baixo, ele vê lá no pé da cruz a mãe e o melhor amigo. Olha o recado que ele está dando: quando todo mundo te abandonar, lembre e dê valor na família, porque a família nunca vai te deixar, é a única que fica do seu lado, que vai te visitar no presídio. Honra teu pai e tua mãe. E quando ele viu que a família estava do lado dele, o amigo, o melhor amigo, estava aqui dizendo: não interessa o que estão falando, não importa o que estão te acusando, eu te conheço, eu não te julgo, você não precisa explicar nada para mim, eu estou com você até o fim. Isso é o papel do verdadeiro amigo. Quando Jesus percebe tudo isso, ele olha para a mãe, para João, e diz: João, então cuida da minha mãe. Ele olha para frente e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele vai liquidando as contas, ele vai tendo uma cura emocional, ele vai liberando perdão, ele vai tirando a mágoa, ele perdoa aqueles que ofenderam ele. A cura está nisso: libera o perdão, perdoa, perdoa. E quando ele se alivia, ele olha para o céu e diz: está tudo pronto. E ele diz: consumado está. Agora vem uma revelação, escuta com o ouvido espiritual: nas tuas mãos eu entrego. Ninguém me toma, ninguém me mata. Quando você for para algum lugar, alguém dizer mataram Jesus, diga: mentira. Ninguém matou Jesus, a morte não matou Jesus, a morte não podia matar Jesus.